Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha, que será uma lista de compras no Planilhas Google. E esta planilha possui algumas dinâmicas interessantes, como, por exemplo, uma tabela do que falta comprar, que automaticamente retorna o nome do produto e a respectiva quantidade do que falta comprar, de acordo com a marcação das caixas de seleção. Então, quando um produto da tabela recebe a caixa de seleção marcada em comprado, o produto já não aparece na tabela do que falta comprar. E além disso, conforme vamos marcando as caixas de seleção, a respectiva linha com o seu produto, quantidade e caixa de seleção vão recebendo uma estilização, uma formatação condicional, que auxilia na dinâmica de utilização desta lista de compras. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Antes de iniciarmos as interações, vamos brevemente aplicar algumas estilizações aqui neste trecho, nesta parte da tabela, para manter o padrão igual ao resto. Então, selecionando o intervalo de dados, que irá receber a categoria, os produtos, as quantidades e as caixas de seleção, vou, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte para um tamanho 12, vou no menu de ferramentas Bordas selecionar esta opção de todas as bordas. Podemos também, selecionando os produtos, quantidades e espaço para as caixas de seleção, abrir o menu Formatar e selecionar a opção de cores alternadas. Vou remover a estilização do título e vamos nos estilos padrão selecionar, por exemplo, esta opção. Apertando em concluído, já temos aqui uma estilização e também é interessante, aqui onde terá o nome da categoria dos produtos, por exemplo, temos padaria, grãos e cereais, limpeza, neste exemplo, vou selecionar mais do que uma célula e utilizar este atalho de mesclar células. Aqui podemos também alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Além disso, vamos aplicar uma cor de preenchimento e alterar a cor do texto. Aqui, neste exemplo, então, hortifruti, poderíamos adicionar um emoji. Para adicionar um emoji, lembrando que neste exemplo estou usando o sistema operacional Windows, vou utilizar o atalho do teclado, então a tecla Windows e a tecla ponto. Então, Windows ponto, abre este menu, no qual vou selecionar aqui a categoria de emojis e poderia pesquisar, por exemplo, este emoji de brócolis. E aqui selecionando o emoji, apertando Enter, já temos então para a categoria o nome da categoria e um emoji para representar. Poderíamos também, em quantidades e onde teremos as caixas de seleção, alinhar na horizontal ao centro, por exemplo. Muito bem, agora então, tendo esta estilização básica, vamos inserir as caixas de seleção para marcar se um produto foi ou não comprado. Então, seleciono este intervalo de dados da coluna D, da coluna de comprado, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Muito bem, tendo as caixas de seleção, uma informação importante, quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Muito bem, próximo passo, vamos adicionar a formatação condicional, a estilização condicional para quando marcarmos uma caixa de seleção, aplicar alguma formatação na linha que possui o produto, a quantidade e a caixa de seleção. Para isso, então, vou selecionar este intervalo que receberá os produtos, as quantidades e as caixas de seleção. Vou abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de formatação condicional. Aqui, então, nas regras de formatação, vamos formatar as células C. Seleciono esta opção de a fórmula personalizada é. E aqui, então, criaremos uma fórmula. Neste caso, vai ser, então, igual, coluna D, linha 2, quando este valor for igual a verdadeiro, porém aqui um detalhe importante. Queremos analisar a linha 2, depois a linha 3, depois a linha 4, ok. Porém, a coluna, queremos sempre analisar a coluna D da planilha. Então, antes desta referência da coluna D, aqui na fórmula, vou aplicar o símbolo de cifrão, que quer dizer que teremos uma referência absoluta, ou seja, vai sempre analisar a coluna D
Já para as linhas, vai analisar a linha 2, depois a linha 3, a linha 4 e assim por diante ao longo do intervalo. Tendo, então, esta regra, podemos aplicar uma formatação. Então, por exemplo, alterar a cor de preenchimento, alterar, por exemplo, a cor do texto, aplicar alguma estilização na palavra, nas escritas do produto, da quantidade, e apertando em concluído, temos aqui, então, essa formatação condicional ocorrendo de acordo com a marcação das caixas de seleção. Muito bem, e antes de irmos para o retorno automático do que falta comprar, analisando as caixas de seleção e retornando os produtos e quantidades que não possuem essa marcação no comprado, se você curte essa ideia de criar rotina, formar hábitos e se organizar melhor, vou deixar aqui na descrição do vídeo um livro que me ajudou muito com isso. Seguindo, então, o que falta comprar. Aqui, utilizaremos a função query. Então, digito igual a query, seleciono a função, e aqui, então, primeiro parâmetro, qual é o intervalo de dados que iremos analisar. Iremos, basicamente, analisar este intervalo que possui os produtos, as quantidades e as caixas de seleção. Ponto e vírgula, e agora sim, a consulta, a query. Aqui vamos abrir e fechar aspas duplas. Entre as aspas duplas, vou digitar o seguinte: select B, C, ou seja, selecione os dados das colunas B e da coluna C, produto e quantidade. Where, ou seja, aonde a coluna D seja igual ao valor falso. No inglês, false, ou seja, uma caixa de seleção desmarcada retorna o valor falso, que no inglês é false, que é o formato que utilizaremos dentro da query. Então, vamos basicamente selecionar o nome do produto e a quantidade, aonde a coluna D tem a caixa de seleção desmarcada, que é o que falta comprar. E fechando parênteses e apertando Enter. Muito bem, então temos aqui a tabela do que falta comprar. Para o hortifruti, por exemplo, vou marcar banana, maçã e laranja. Já saíram da lista. Então, novamente, banana, maçã e laranja estão no que falta comprar. Se eu marcar a caixa de seleção de comprado, vão sendo removidos da lista. Aqui o que poderíamos fazer também, nas linhas nas quais não há valores, poderíamos apagar as caixas de seleção. Também seria uma possibilidade para não aparecer na lista do que falta comprar linhas vazias. Então, manter caixas de seleção apenas onde há produtos. E dessa forma, o que falta comprar, conforme formos marcando que este produto foi comprado, não aparece mais na lista do que falta comprar. E isso vai sendo automaticamente atualizado por meio das dinâmicas que utilizamos com as caixas de seleção, com a função query e assim por diante. E se você gostou do conteúdo e da didática dessa aula, aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. E na sequência, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.